Você já ouviu falar de Marcião? Você sabia que Marcião foi considerado o primeiro herege pela magnífica Igreja Católica Apostólica de Roma? E aí, meu amigo, você tira por aí. Se foi considerado pela Igreja Católica Apostólica e de Roma, aí tem, certo? Se você for pesquisar um pouquinho a vida de Marcião, Marcião nasce em 85, nesse calendário zerado aí depois de Cristo, e morre em 150 depois de Cristo. E quem era Renato Marcião? Um dos bispos líderes da igreja primitiva, da igreja de Jesus Cristo, da igreja de Paulo. Então, Marcião foi um dos primeiros bispos e foi o primeiro a propor um cânon. Eles não tinham cânon, eles usavam só lá o Velho Testamento como a gente conhece. Então Marcião, ele é o primeiro a fazer uma lista e a propor um cânon, chamado Cânon de Marcião. Bom, outros bispos não aceitaram, porque Marcião pregava que todo o Velho Testamento judaico, que você não consegue provar nem um caco de cerâmica que aquelas histórias são verdadeiras, porque é tudo ficção da cabeça do sacerdote. E esse cara que eu vou deixar aqui, ó, Israel Wilkenstein, é um judeu, tá? Arqueólogo, lá da faculdade da capital de Israel, que é Tel Aviv, e chefe da escavação do Megido inteiro. Pra você que não sabe o que é Megido, dá um Google aí que tu vai ver que região enorme esse cara é. O cara tem milhares, mais de mil, cara, 3 mil, mais de 3 mil achados. Olha lá se não tiver muito mais do que isso, provando que toda a história do Velho Testamento é pura ficção, nunca aconteceu nada, é só história da cabeça do sacerdote. Então vamos voltar para Marcião. Marcião, sabendo que toda aquela historinha do velho era tudo conversa para boi dormir, e o Deus lá do Antigo Testamento, a Bíblia cristã, os cristãos tiraram o nome de Deus, né? Porque é o Deus do chefe do panteão cananeu, e entre outros, né? Hoje é o Enki lá das tábuas suméria. Então, ou o Enlil, o que mandou o dilúvio. Isso são deuses, tá? Tá no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso da Bíblia hebraica, não vou entrar em detalhe. Aí Marcião pega, ele com certeza ele teve acesso a muitos mais materiais que nós temos hoje, e ele diz assim, ó, esse aqui não é o verdadeiro Deus não, esse Deus aqui é mau. Aí ele propõe todo o Velho Testamento, risca fora e diz assim, ó, o Deus que Jesus trouxe, o Pai, não é esse aí não, tá? Esse do velho aí, esse aí, né? Não é o Deus de Jesus não. Jesus trouxe o verdadeiro Pai. Aí, eu tô falando de Marcião, tá? Aí Marcião pega, joga no lixo todo velho e diz assim, vamos propor o cano dos evangelhos que tinha. Ele pegou Lucas. Ele pegou o evangelho de Lucas. Por que ele pegou o evangelho de Lucas e não pegou o resto? Por 2 motivos. O Lucas, ele foi um cara sincero. Ele diz assim, olha, eu escrevi porque eu quis, por conveniência. Isso Lucas 1 e 5, é só você lá, tá? Não tem esse negócio dessas inspirações aí, não tem não, tá? Porque se você pegar a árvore genealógica de Jesus em Lucas é uma e lá em Mateus é outra. São árvores diferentes, certo? Árvore genealógica, e ambos apontam para José. Um outro detalhe, se você vê o nascimento de Jesus aqui em Lucas, foi na época do recenseamento de Quirino. E lá em Mateus, foi na época do decreto de Herodes, que ele manda matar todos os meninos de 12 anos para baixo. O problema é que na história, Herodes e Quirino não conviveram juntos. Herodes morre e 5 anos depois, Quirino vem e assume. Aí eu lhe pergunto, Jesus nasceu 2 vezes? Claro que não. E Marcião percebeu os erros na época. E aí ele propôs um cânon para a igreja da qual ele dirigia, que ele era bispo, ele dirigia uma região imensa. E tiraram ele do bispado dele? Claro que não, porque não existe esse negócio de central, de pastor presidente, de o catolicismo romano do Papa, não existia. Os bispos, eles eram muitos independentes, lógico que eles em si se comunicavam. Aí Marcião, hoje é considerado o primeiro grande herege do catolicismo romano. Por quê? Porque vocês não imaginam a bagunça que os romanos fizeram, né? E nos cânones, lá no concílio de Hipona, no concílio de Cartago, no concílio principalmente o Nicéia, que iniciou ali em 317, Hipona, que foi lá em 394, o outro que foi em 398, entre vários concílios, porque o cânon que você tem hoje em mão, gente, ele não é evangélico, querido, ele é católico. Foram os pais católicos que fizeram. E vocês não imaginam que ao longo dos séculos, o quanto esses caras mexeram.